Ei pessoal, tudo bem? Eu estou entrando aqui ao vivo, né? Terminei meus atendimentos e vou tentar fazer isso com mais frequência. Eu confesso que eu ando meio sumida aqui dos nossos stories, das nossas conversas. E eu estou aproveitando agora esse espaço que eu quero abrir para vocês, para a gente começar a bater um papo sobre as questões relacionadas à saúde, principalmente no que diz respeito à mudança da composição corporal, que é o meu principal foco de atuação aqui no consultório. Tô vendo que tem bastante gente entrando aqui. Quem quiser mandar perguntas, tá? Fica à vontade. Hoje a minha intenção é falar um pouquinho com vocês sobre alguns mitos sobre a queima de gordura, tá? O que acontece? Eu vejo que diariamente as pessoas chegando com conceitos pré-determinados que elas veem na internet, nas redes sociais, né, relacionados à perda de gordura corporal. Muitas vezes esses conceitos estão muito equivocados, tá? Lucas, qual hora que eu atuo? Lucas, eu sou nutróloga, tá? Médica do esporte. Eu atuo com emagrecimento, mudança de composição corporal, hipertrofia, reposição hormonal masculina e feminina, tá? Então estou à disposição. Quem quiser fazer mais perguntas, podem ir mandando, tá, gente? Professor Lucas, muito obrigada. Eu ainda aproveito a oportunidade para parabenizar. Hoje é aniversário do Lucas Penchel, né, um médico que para mim é a grande referência na área, né, de nutrologia, metabologia, esporte. E é um grande prazer estar trabalhando aqui com você. Parabéns pelo seu dia. Palominha, obrigada, viu, amor? Minha paciente querida, sucesso. Deixa eu ver mais perguntas aqui. Ô Frank, meu amigo, tô sumida, né? Não, mas eu vou aparecer mais, tá? Prometo aparecer mais. Então eu vou falar um pouquinho sobre essas questões relacionadas aos mitos da queima de gordura, né? Que a pessoa chega aqui, doutora, eu tô tentando ficar mais seca, mais definida, né? Esse mês eu aumentei meu cardio, né? Tô fazendo muito cardio para ver se eu consigo ficar com uma maior definição, né? É verdade, gente, fazer o cardio é a melhor opção para quem está buscando ganhar definição? Nem sempre, tá? A gente tem que ter em mente que definição aparece quando o músculo tem maior volume. Se a gente ficar só no cardio, a gente nem sempre vai conseguir o resultado que a gente está buscando, tá? A definição, para a gente aumentar o volume muscular, a gente precisa de um balanço calórico positivo inicialmente. E se a gente colocar o cardio associado ao treino de força, muitas vezes a gente vai dar um tiro no pé, porque a gente vai estar diminuindo o volume muscular, porque quando o músculo cresce, ele faz aquele relevo na pele e aí sim a gente consegue aumentar a nossa definição, tá? Ai, doutora, então, mas o que eu queria então, você não está entendendo, é diminuir a gordura, ficar com a pele mais fina, tá? Então, se eu fizer muito cardio, eu vou aumentar meu gasto energético. Realmente, aumentar o cardio aumenta o gasto energético, assim como diminuir a comida, tá? Porém, se a gente faz um treino de força bem feito, o gasto energético é ainda maior, tá? Então, quando a gente está pensando em construir um físico mais harmônico, mais bonito, com maior definição, se a gente priorizar o treino de força, a gente vai estar preservando a nossa massa muscular e elevando muito o nosso gasto energético. Tá? Isso porque, além do treino exigir mais da sua musculatura, ele vai estar auxiliando na promoção de ganho de massa muscular, tá? Enquanto o cardio nem sempre vai estar fazendo o mesmo para você, tá? Eu até anotei aqui outras questões que as pessoas costumam trazer para mim. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Que eu não tô acostumada a fazer live não, tá, gente? Então, vocês me perdoem aí, às vezes, as agarradinhas que eu der. Aqui, ó. A Gio Luísa, eu malho bastante, como muito biscoito, pode? Gio, então, realmente é uma coisa legal de você perguntar, tá? Por que o biscoito não é legal para quem está buscando emagrecimento? Eu não sei se seu caso é emagrecimento ou hipertrofia, tá? Mas nos dois casos, o biscoito não é interessante. O carboidrato é o grande vilão? Não. O carboidrato não é o vilão. Tá? Mas o tipo de carboidrato sim. O biscoito, ele tem farinha, ele é feito de farinha, um carboidrato refinado, simples, que quando você ingere, ele é absorvido rapidamente, tá? Quando você absorve rapidamente esse alimento, ele vai elevar os níveis de açúcar no sangue.
Essa elevação rápida dos níveis de açúcar faz com que a gente aumente um hormônio chamado insulina. E o que a insulina vai fazer com esse açúcar em excesso no sangue? Ele vai armazenar. E como que ele armazena? Em forma de gordura. Ah, mas se eu comer um prato de arroz que tem a mesma quantidade de carboidrato do biscoito, eu vou engordar do mesmo jeito? Nem sempre. Sabe por quê? O carboidrato complexo, que é o carboidrato do arroz, da mandioca, da aveia, né, que é o carboidrato bom que a gente fala, é um carboidrato que ele aumenta os níveis de açúcar no sangue lentamente. Com isso, ele não faz uma elevação dos níveis de insulina da mesma forma. Com isso, ele não faz esse armazenamento em forma de gordura, que ao mesmo tempo, além de virar gordura, faz com que tenha queda da glicemia. E essa queda da glicemia não é legal para quem está buscando ganho de massa. Por isso os carboidratos complexos são muito melhores, porque eles fazem uma elevação lenta da glicemia e uma queda lenta da glicemia, mantendo os níveis ótimos para as nossas reações metabólicas de síntese proteica, de lipólise, né, que são essenciais nesse processo. Então, o biscoito não é legal por causa disso. Mas alguns atletas, né, algumas pessoas, alguns treinadores utilizam o biscoito como estratégia. Que tipo de estratégia? Estratégia de reposição de glicogênio muscular pós-treino. Fernanda, que é isso? Que nome esquisito que você arrumou para falar? Depois de um treino de musculação pesado, a gente gasta as nossas reservas de carboidrato que ficam dentro do músculo, que é o glicogênio, tá? Ele é essencial para que a gente consiga ter energia para treinar. E quando a gente termina o treino, é muito bacana a gente conseguir repor essas reservas de glicogênio. Fazendo isso, a gente consegue otimizar a síntese de proteína, recupera o músculo para a próxima sessão de treino. E quanto mais simples for o carboidrato, mais rápido é essa recuperação. Mas o carboidrato complexo que é bom ou simples? No pós-treino, o carboidrato simples pode ser bom para pessoas que são treinadas, que conseguem esgotar as reservas de... Às vezes tem açúcar industrializado, às vezes vai ter lactose, glúten, então isso aí tem que ser avaliado, tá? Pode causar inflamação intestinal, inchaço, então o ideal é você fazer equilibrado de acordo com a sua necessidade aí. Opa, deu zoom. Como é que tira esse zoom, gente? Eu não sei tirar o zoom. Voltou. Então, vamos ver mais perguntas. Tem mais perguntinha aqui. Pra gente continuar falando. Alguém quer participar do meu vídeo? Roselaine. Depois eu te chamo aí, Roselaine. Obrigada aí, tá? Vou salvar, Paloma. Eu vou deixar essa live salva, tá, gente? Pra quem quiser assistir depois. No lugar do biscoito, o que poderíamos comer, tá? Se for uma refeição, se a gente for pensar num lanche da tarde, num lanche, né, do meio da manhã, né, no lugar do biscoito, o que a gente pode consumir? Eu gosto muito de colocar uma fruta com uma proteína, tá? Uma boa proteína para consumir junto com a fruta no meio da manhã ou no meio da tarde é o whey protein, tá? O whey protein é uma proteína de excelente qualidade, ótimo valor biológico, fácil de transportar. É o que eu tenho sempre aqui no meu consultório. Vou pegar aqui para vocês verem. Deixa eu ver, minha garrafinha tá aqui. Voltei. Então, entre um paciente e outro, o que eu faço? Meu whey tá aqui. Muitas vezes as consultas são corridas, eu não consigo parar para ir na copa fazer um lanche. Eu pego meu whey e tomo como uma fruta, tá? Se você quiser uma opção em casa, eu gosto muito. É um ovinho mexido com uma bolacha de arroz, com pão integral, ou até mesmo com a tapioca. Apesar da tapioca ter um índice glicêmico alto, né, que é o carboidrato de rápida absorção, quando você associa ele a uma proteína, que é o ovo, você consegue lentificar essa absorção. E aí vira uma boa opção, tá joia? Então, sempre associar o carboidrato a uma proteína ou a uma gordura vai fazer com que ele seja absorvido mais rapidamente. Se você não conseguir consumir a proteína, você pode associar castanhas à fruta, ou uma pasta de amendoim na bolacha de arroz, tá? São ótimas opções. Vamos ver mais perguntinhas aqui. Minha paciente linda aqui, Flávia, falando que ela nem gosta tanto do aeróbico. O aeróbico é um excelente exercício físico, tá joia? Só que você tem que ver se ele está condizente com o seu objetivo.
Muitas vezes a pessoa deposita na atividade aeróbica a solução dos problemas dela, tá? Principalmente no que está relacionado à perda de peso. Vou conversar com vocês aqui sobre um caso que eu atendi aqui hoje. Uma paciente minha que está brilhando, até postei a bioimpedância dela, tá? Ela conseguiu perder 10 quilos em 2 meses. Assim, fantástico, tá? É uma pessoa super disciplinada, aderiu à dieta de forma espetacular. Só que se vocês voltarem aí nos meus stories de hoje para poder ver a bioimpedância dela, vocês vão perceber que ela perdeu muita massa muscular, tá? Porque o déficit energético faz com que a gente perca gordura, mas que a gente perca músculo também. E o que isso é tão desastroso no processo de perda de peso? À medida que a pessoa começa a perder massa muscular, o metabolismo, a taxa metabólica basal dela cai. Sabe aquela pessoa que você fala assim, nossa, que sorte que aquela pessoa tem. Ela tem um metabolismo tão acelerado, ela come e não engorda. Quando a taxa metabólica cai, é o oposto. É aquela pessoa que, se sair isso aqui da dieta, já ganha 1 quilo. Ou não come quase nada e não consegue emagrecer. Então, se a gente começa a fazer um tratamento para um paciente e faz com que ele perca massa magra, a gente vai estar retrocedendo no quesito de questão metabólica desse paciente, tá? Fazendo com que após o tratamento ele tenha maior chance de reganho. Qual foi minha proposta para ela então? A gente vai intensificar, nós vamos desacelerar a perda de peso dela para que ela comece a ganhar massa muscular. Gente, muitas vezes a gente tem que saber a hora de dar um passinho para trás antes de dar um passo para frente. Porque se ela continuasse nesse processo desenfreado de perda de peso, uma hora ia dar ruim. Uma hora ela ia começar a estagnar. Uma hora ela ia desanimar da dieta, do planejamento, porque ela ia começar a ganhar peso novamente. Então a proposta foi, vamos agora intensificar os treinos de força, tá? Aquela pessoa que está com sobrepeso, aquela pessoa que está gordinha, se não tomar cuidado com a preservação da massa muscular dela, o processo de perda de peso vai estagnar ou ela vai ter reganho de peso depois. Então, por isso que eu falo, se você está com sobrepeso, se você está obeso e acha que vai sair correndo por aí, começar a correr e vai resolver sua vida, nem sempre, tá? Eu falo assim, a gente não pode ser nem 8 nem 80, tá? Vão ter aquelas pessoas que vão se beneficiar sim, mas eu trabalho baseada em ciência, tá? Uma coisa é você pegar o caso de um paciente específico. Outra coisa é você pegar estudo científico, o que a ciência comprova. E a ciência comprova que o emagrecimento é muito mais eficaz para aqueles pacientes que conseguem manter ou aumentar sua massa muscular durante o processo, tá? E é isso que eu vejo na minha prática também. Vamos ver o que mais. Quem mais mandou perguntinha aqui? Obrigada, Gio. Eu que agradeço a sua participação, viu? Vamos ver quem mais está aqui. Muita gente acenando. Fernandinha Mendes, um beijo. Foi minha colega de academia, linda. Olha aqui, ó, a Giovana falando que ela come no café da manhã 3 ovos mexidos com soja, tá? Eu não sei qual que é o seu objetivo hoje, tá, Gio? Você pode depois me mandar mais perguntas aí, que vai ser um prazer responder. Mas é uma refeição bastante proteica, tá? Para aquelas pessoas que estão buscando ganhar massa muscular, eu sempre oriento a importância de consumir o carboidrato, tá? Sem carboidrato, consumindo só proteína, é muito difícil a gente ter um ganho significativo de massa muscular, tá? Então, se esse for o seu objetivo, Giovana, acrescenta um carboidrato bom aí no seu café, tá? Uma fruta, uma aveia. Vamos ver o que mais. Quem mais tá por aqui? Fernandinha. Então, deixa eu ver o que mais eu tinha separado aqui para falar para vocês. Ó, gente, outra coisa muito importante que eu até comentei aí é a questão da qualidade do alimento, tá? Às vezes, qualidade e quantidade. A pessoa chega para mim aqui e fala assim, ah, doutora, no meu plano alimentar, a pessoa tem ovo e tem a tapioca, por exemplo, tá? E aí ela fala assim, ah, doutora, eu tô colocando nesse lanche
um frango desfiado a mais. Então, eu calculei para aquela pessoa 2 ovos e 1 colher de tapioca. Aí ela sabe que o frango é um bom alimento, acrescentou o frango naquela refeição. Ou então, ela foi numa outra refeição, ela trocou o ovo por uma fruta. Ah, doutora, eu troquei o ovo por uma fruta. São bons alimentos? São. Mas nesses 2 casos que eu acabei de contar para vocês, o que acontece? A pessoa aumentou a quantidade de proteína na refeição. Muitas vezes, a proteína consumida em excesso, por mais que seja uma proteína de boa qualidade, ela não vai ser utilizada para síntese de músculo, para construção muscular. A gente tem uma cota máxima que o nosso corpo consegue assimilar de proteína para transformar em músculo. O que passar daquela quantidade, gente, vai virar gordura ou vai virar amônia. Amônia que é tóxica para o nosso organismo e que vai acabar virando ou ureia, ou ácido úrico, ou alguma coisa que a gente não precisa e vai acabar sendo excretado. Então não adianta a gente consumir grandes quantidades de um único nutriente, tá? Então, quer consumir, pegou seu plano alimentar, quer consumir mais proteína, tem que ver qual refeição que você vai colocar isso. Não adianta colocar tudo em uma refeição só, porque aquilo não vai ser utilizado para a construção muscular. E outra, trocar o ovo por uma fruta. São 2 alimentos saudáveis? São, mas são alimentos com função diferente, tá? O ovo ele tem mais proteína, tem gordura também, mas tem mais proteína. A fruta tem mais carboidratos. Então, nesse caso, você está fazendo uma troca que não vai ser bacana para o seu objetivo. Ainda mais se for trocar por uma fruta com baixo teor de carboidrato, que não vai segurar a sua saciedade, não vai acabar exercendo a função que seu corpo precisa para a síntese de proteína que tinha sido calculado para aquela refeição, tá? Então, essas trocas têm que ser conversadas com o profissional que está te acompanhando, tá bom? Deixa eu ver quem mais que está participando aqui. Aqui, ó. O Lelis, excelente pergunta. Ele está falando aqui, o consumo de carboidratos engorda muito? Corro quase todo dia. Falo mais dos pães que como muito. Vamos desmistificar essa questão aí do alimento que engorda. É a gordura que engorda? É o carboidrato que engorda? Durante muitos anos a gordura era a grande vilã, né? Então o ovo era o vilão, a carne era vilã, a carne vermelha, muitas vezes a gordura era considerada vilã. Agora, a gordura está ótima, pode comer manteiga, pode comer ovo, pode comer azeite à vontade. O que não pode agora é o carboidrato. Não, gente, vamos parar com isso. Esse pensamento de que existe um culpado na dieta tem que acabar, tá? Eu mesmo, quando eu vou fazer o plano alimentar dos meus pacientes, eu gosto de ouvir o que eles gostam de comer. Tudo que a pessoa gosta, eu tento manter naquele plano alimentar com equilíbrio. O pão não é o vilão. O pão é o vilão em excesso. O carboidrato não é o vilão. O carboidrato é o vilão se ele tiver em excesso, tá? Porque muitas vezes a pessoa exagera no consumo de carboidratos e mantém lá a proteína baixa. A proteína baixa vai diminuir a saciedade daquela refeição, vai prejudicar o ganho de massa muscular, tá? Então, o carboidrato em excesso que é o grande problema. E o tipo de carboidrato. Então, Lelis, quem corre precisa de carboidrato, sim. Todos os atletas ou praticantes, né, de atividade física, mesmo que de forma esporádica, necessitam do carboidrato. E mesmo as dietas de perda de peso, emagrecimento, também precisam do carboidrato, só que numa quantidade menor, tá? Então, não fiquem com medo do carboidrato, mas também não exagerem, tá? Distribua. O segredo é o equilíbrio. Distribua o carboidrato bem nas suas refeições. Tem pessoas que fazem jejum de manhã, come franguinho com salada no café, no almoço, come um ovo no café da tarde e chega de noite, come uma lasanha. Isso é que não tá bacana, tá? O bacana é oferecer nutrientes para o seu organismo ao longo do dia. A gente precisa de energia, de carboidrato durante todo o dia, para as nossas funções cognitivas, para as nossas funções motoras,
tá? Para as nossas funções metabólicas. Então, o carboidrato tem que ser oferecido ao longo do dia. E eu gosto de enfatizar a importância do carboidrato de absorção mais lenta pelo fato dele manter níveis ótimos de glicemia durante esse período, tá? O carboidrato de absorção rápida, que é o biscoito, o suco, os sucos integrais, por exemplo, laranja, uva, tem uma grande concentração de açúcares, tá? Então eles elevam a glicemia muito rápido. O pão, o macarrão, esses alimentos, eles elevam a glicemia muito alto, muito rapidamente, e fazem com que os níveis de glicose rapidamente caiam por causa da elevação da insulina. E aí não mantém os níveis ótimos para suas funções, tá? Gente, eu passei aqui só para bater um papinho rápido com vocês, vou ver se tem mais alguma perguntinha. Eu vou deixar a live salva, tá? Eu vou tentar entrar mais vezes aqui nesse horário para poder conversar com vocês, tirar algumas dúvidas, contar casos das minhas consultas, o sucesso dos meus pacientes, o que eles fizeram de bacana, o que não foi legal. Vamos aprender junto, tá? E eu quero poder levar mais conhecimento para vocês e tirar as dúvidas de vocês. Vamos ver. Aqui, ó, a Giovana falou que quer ganhar massa muscular. Fadiga pós-treino. Fernandinha, isso eu vou guardar então como sugestão para a próxima live, tá bom? Ou para a próxima live, eu vou gravar um vídeo, tá bom? Porque hoje meu tempo já está esgotando por aqui, mas eu adorei receber as perguntas de vocês. As que eu não respondi, eu vou anotar e vou responder. E eu vou tentar escrever um post sobre isso, um resumão do que eu conversei aqui com vocês hoje. Sobre os mitos da internet e o que a ciência realmente respalda no que diz respeito à queima de gordura, tá? Ó, um beijo enorme para vocês, obrigada por todo mundo que participou. Agora é saber onde que termina a live, né? Beijão, gente. Eu tô aqui tentando descobrir onde que encerra a live pra poder salvar, que eu não tô sabendo. Você vê como que eu tô experiente nisso. Acho que é aqui, vamos ver. Tchau, tchau.